Olha, eu vou começar este vídeo com uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito antes, mas que depois de hoje vai ser impossível tirar da cabeça. O que acontece quando o herdeiro político de um movimento que se construiu inteiro em cima da bandeira anticorrupção é flagrado chamando de irmão o operador da maior fraude bancária da história recente do Brasil? E mais do que isso, o que acontece quando os números, aqueles números frios que não têm ideologia, não têm partido, não têm preferência, começam a mostrar em tempo real o tamanho do estrago? Porque é exatamente isso que está acontecendo neste momento no Brasil. E eu quero te convidar a ficar comigo até o final deste vídeo, porque o que eu vou te mostrar aqui não é apenas mais um escândalo passageiro daqueles que a gente já se acostumou a ver na política brasileira. O que está em jogo neste momento é algo muito mais profundo. É a possível dissolução de um projeto político inteiro. E talvez, e eu digo isso com toda a responsabilidade de quem analisa cenários políticos há anos, talvez a gente esteja assistindo ao vivo o momento exato em que uma candidatura presidencial deixa de existir como possibilidade real. Eu sou Marcelo Rocha, e o que aconteceu nas últimas horas em Brasília merece uma análise calma, profunda, sem aquela pressa de quem só quer surfar a manchete do dia. Vamos por partes, porque os fatos são muitos, e cada um deles tem um peso específico nessa engrenagem que está se quebrando diante dos nossos olhos. Pela manhã, na sede do Partido Liberal em Brasília, Flávio Bolsonaro reuniu aliados e fez uma confissão que pegou o próprio partido de surpresa. Ele admitiu que esteve na casa de Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro do Master, depois que Vorcaro já havia sido preso pela primeira vez por conta dos desvios do banco e estava usando tornozeleira eletrônica. Pense bem no peso dessa frase. Não estamos falando de um encontro casual diante da prisão. Não estamos falando de uma relação comercial pré-existente que poderia ser justificada como negócio anterior à descoberta do esquema. Estamos falando de um senador da República, pré-candidato à presidência do país, que foi pessoalmente à casa de um homem já preso, já marcado pela tornozeleira da justiça, já identificado como o operador de uma fraude bilionária. E os correligionários do próprio Partido Liberal ficaram surpresos porque havia uma expectativa, uma quase exigência interna, de que Flávio fosse transparente sobre qualquer outra revelação que pudesse vir à tona. Ele não foi. Ele preferiu esperar a história estourar para então tentar dar a sua versão. E a versão que ele deu, eu quero que você preste muita atenção nisso. É uma versão que politicamente é catastrófica. Ele disse que foi ao encontro de Vorcaro para colocar um ponto final na história. Que se Vorcaro tivesse avisado que a situação era grave, ele já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo. Espera um segundo. Vamos parar e refletir sobre o que essa frase realmente significa. Flávio Bolsonaro está admitindo, em alto e bom som, que o seu critério para se afastar de Vorcaro não era a moralidade da origem do dinheiro, não era a saúde institucional do sistema financeiro brasileiro, não era a possibilidade de envolvimento em fraude bilionária. O critério era se isso afetaria ou não a conclusão do filme sobre o pai dele. Ele se afastaria se tivesse sido avisado de que a situação era grave, ou seja, grave para ele, grave para o projeto, grave para o filme. Não grave para o Brasil, não grave para os correntistas do Banco Master, não grave para o sistema financeiro nacional. E isso, para alguém que se apresenta como candidato a presidente da República e como herdeiro de um movimento anticorrupção, é uma confissão devastadora. Pelo menos 60 milhões de reais foram investidos pelo então dono do Master no filme sobre Jair Bolsonaro. 60 milhões de reais. E aqui eu quero fazer uma comparação que eu acho essencial para que você dimensione esse número, porque 60 milhões pode parecer abstrato. O filme Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar pelo Brasil recentemente, teve um orçamento estimado em torno de 40 milhões de reais. Ou seja, o filme sobre Jair Bolsonaro, que sequer foi concluído, sequer foi lançado, sequer passou pelo escrutínio crítico de qualquer festival ou exibição pública, já consumiu 50% mais recursos do que o filme brasileiro mais celebrado dos últimos anos. Um filme que envolveu produção internacional, distribuição em vários países, atrizes consagradas, infraestrutura cinematográfica de primeiro mundo. E esses 60 milhões saíram de onde? De um homem que está preso, que opera uma das maiores fraudes bancárias da história recente, e que mantinha com o senador
uma relação tão próxima a ponto de ser chamado de irmão em conversa privada. Os números simplesmente não fecham, e quando os números não fecham na política, eles começam a falar mais alto do que qualquer narrativa. Mas o que talvez seja o aspecto mais simbolicamente devastador dessa história é a inversão de papéis que ela representa. Durante muitos anos, o bolsonarismo se construiu como um movimento de oposição moral ao petismo, ancorado na bandeira anticorrupção, ancorado na ideia de que existia um lado limpo e um lado sujo da política brasileira. Essa narrativa funcionou eleitoralmente porque ela tinha algum lastro nos fatos, porque o Partido dos Trabalhadores de fato tinha vulnerabilidades importantes na agenda anticorrupção desde o mensalão. E essas vulnerabilidades foram exploradas politicamente de forma muito competente. Agora, observe o paradoxo. O herdeiro político desse movimento aparece chamando de irmão, pedindo acerto de valores atrasados, o operador da maior fraude bancária recente do Brasil. Como você capitaliza sobre uma agenda anticorrupção contra Lula nessa posição? Como você olha para a câmera num debate presidencial e diz: o adversário é corrupto, quando o seu próprio áudio, na sua própria voz, está disponível em todas as redes sociais do país? É praticamente impossível. E essa impossibilidade não é uma questão de momento, não é uma questão de notícia do dia. É uma impossibilidade estrutural que vai pesar sobre essa candidatura até o último segundo de campanha. Vamos falar agora sobre os números, porque os números são onde a realidade política se materializa de forma que não se pode mais negociar. A pesquisa Atlas, divulgada nesta terça-feira, é a primeira a captar o impacto do vazamento das conversas entre Flávio e Vorcaro, e ela traz uma fotografia muito reveladora. No primeiro turno, Lula oscilou de 46,6% para 47%, uma variação que está dentro da margem de erro, ou seja, na prática, Lula ficou estável. Flávio Bolsonaro, por outro lado, caiu de 39,7% para 34,3%, uma queda de mais de 5 pontos percentuais em uma única rodada de pesquisa. E isso é uma magnitude que na ciência política eleitoral se chama de movimento significativo. Não é flutuação, não é ruído estatístico, é movimento real do eleitorado em resposta a um evento específico. No segundo turno, o cenário fica ainda mais claro. Em abril, Lula aparecia com 47,5%. Hoje tem 48,9%. Flávio caiu de 47,8% para 41,8%. Menos 6 pontos percentuais. Ou seja, em uma única medição, Flávio perdeu 6 pontos no cenário decisivo da eleição, aquele em que cada décimo conta, aquele em que cada estado importa, aquele em que cada minuto de televisão pode definir um governo. E aqui entra um elemento de análise que me parece fundamental: a rejeição. 52% dos eleitores não votariam em Flávio Bolsonaro, enquanto 50,6% não votariam em Lula. Os dois têm rejeição alta, isso é verdade, mas a rejeição de Lula é uma rejeição cristalizada, é uma rejeição que está ali há anos, que faz parte da paisagem política brasileira, que já foi tantas vezes testada que dificilmente se mexe. A rejeição de Flávio é uma rejeição em construção, é uma rejeição em movimento, e movimento de rejeição em direção ao crescimento é exatamente o que mata candidaturas presidenciais. Eu quero fazer aqui uma reflexão mais profunda sobre o que significa esse tipo de queda em termos de psicologia eleitoral, porque eu acho que muita gente que está acompanhando essa história não dimensiona corretamente o que está acontecendo. Quando um candidato perde 6 pontos em uma rodada por causa de um evento específico, o que está em jogo não é apenas a perda matemática desses 6 pontos. O que está em jogo é a quebra de um contrato narrativo entre o candidato e o seu eleitorado. O eleitorado bolsonarista construiu nos últimos anos uma identidade política que tem como pilar a oposição moral ao petismo. Quando o seu candidato preferencial é flagrado em uma situação que contradiz essa oposição moral, o eleitor entra em dissonância cognitiva. Alguns vão racionalizar, vão dizer que é perseguição, vão dizer que é narrativa da grande mídia, vão dizer que tudo isso é fabricação. Mas uma parte significativa, vai começar a se perguntar se realmente vale a pena defender alguém
que não corresponde ao ideal que ele dizia representar. E essa parcela que começa a se perguntar é exatamente a parcela que migra para outras opções ou simplesmente se abstém na eleição. É aí que se decide um segundo turno presidencial no Brasil. A reação do Partido Liberal foi previsível e, eu diria, juridicamente agressiva. Eles pediram a suspensão da pesquisa Atlas ao Tribunal Superior Eleitoral, alegando que das 48 perguntas do levantamento, 8 tratam do suposto envolvimento de Flávio com Daniel Vorcaro, o que seria uma forma de induzir o entrevistado. A defesa também alega que a pesquisa obrigou os participantes a ouvir o áudio de Flávio Bolsonaro antes de responder sobre sua pré-candidatura e imagem política. Andrei Roman, o CEO da Atlas, deu uma resposta que eu acho extremamente relevante e que merece análise. Ele esclareceu que a pesquisa Atlas não perguntou sobre o áudio, nem fez perguntas de cenário eleitoral ou aprovação de governo, depois de fazer qualquer teste com o áudio. A coleta do questionário principal foi feita primeiro, exatamente como sempre seria feita, e só depois houve um redirecionamento para que os respondentes pudessem avaliar a fala de Flávio segundo por segundo. Isso foi feito para entender a intensidade da aprovação ou rejeição dentro dos diversos segmentos demográficos, não para contaminar a coleta principal de intenção de voto. E aqui eu acho que precisamos fazer uma pausa para uma reflexão sobre o que significa juridicamente esse pedido de suspensão. Se o Tribunal Superior Eleitoral aceitar a tese de que pesquisas de opinião podem ser suspensas por conta da formulação de perguntas que abordem temas politicamente sensíveis, nós entramos em um território perigosíssimo para a democracia brasileira. Pesquisas de opinião são instrumentos legítimos de aferição da opinião pública. Elas existem em todas as democracias do mundo. E é parte do jogo democrático que perguntas sensíveis sejam formuladas, justamente porque são essas perguntas que captam os movimentos mais relevantes do humor político. Se candidatos começarem a poder suspender pesquisas que não os favorecem, nós teremos efetivamente uma censura indireta à medição da realidade política. E como bem disse Andrei Roman, a verdade é como o sol. Você pode fechar os olhos, mas não pode fazer com que ele desapareça. O áudio existe. O conteúdo do áudio é problemático. E a resposta natural do eleitorado a um conteúdo problemático é exatamente o que a pesquisa captou. Eu quero agora me debruçar sobre um ponto que me parece central para o futuro político imediato do Brasil, que é a possibilidade de transferência de votos dentro da direita. A análise do próprio Andrei Roman sugere que essa transferência não é automática, e eu concordo plenamente com essa leitura. O eleitorado bolsonarista é um eleitorado identitário. Ele não vota apenas em uma plataforma política, ele vota em uma comunidade simbólica. Quando Flávio Bolsonaro se enfraquece, esse eleitorado não automaticamente migra para outro candidato de direita, porque os outros candidatos não conseguem reproduzir o vínculo identitário que o sobrenome Bolsonaro oferece. Esse é o paradoxo que a direita brasileira vive neste momento. Ela tem opções, mas nenhuma das opções consegue ocupar o espaço simbólico que está em colapso. Vamos analisar candidato por candidato. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, tem uma estratégia que eu chamaria de jogo de espera. Ele aposta no desgaste natural de Flávio e se posiciona como uma opção palatável, mais experiente, mais administrativa. O problema é que essa estratégia, embora prudente em termos de não criar atritos com o eleitorado bolsonarista, não constrói entusiasmo. Política presidencial no Brasil exige entusiasmo, exige paixão, exige uma narrativa mobilizadora. Caiado tem capacidade administrativa, tem currículo, tem trânsito político, mas não tem essa centelha emocional que move eleitorado massivo. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, tomou um caminho diferente após o episódio do áudio. Ele saiu para atacar Flávio, ele se diferenciou, e por isso recebeu muitas críticas dentro do próprio campo bolsonarista. A aposta de Zema é mais arriscada, mas potencialmente mais rentável se a desidratação de Flávio se confirmar nos próximos meses, porque Zema está se posicionando como o candidato que teve coragem de romper antes que fosse tarde demais. E temos Renan Santos, que é talvez a figura mais interessante para uma análise sociológica neste momento. Renan tem uma estratégia orgânica. Ele construiu nos últimos anos uma base de fidelização em um nicho muito específico, que é o eleitor jovem, de classe média baixa,
predominantemente masculino, especialmente no segmento até 24 anos, onde ele tem um engajamento realmente impressionante nas redes sociais. O problema do Renan, como bem aponta a análise da Atlas, é a barreira geracional. Acima dos 30 anos, ele é visto como um candidato jovem demais, sem experiência administrativa, sem o peso institucional que o eleitor mais velho e mais conservador busca em um candidato presidencial. Mas se essa barreira começar a quebrar, se ele conseguir convencer o eleitor de 40, 50 anos de que tem maturidade para o cargo, aí sim ele pode se tornar uma alternativa real à candidatura desidratada de Flávio. E existe ainda uma possibilidade que tem sido pouco discutida, mas que eu considero relevante mencionar, que é a possibilidade de uma figura nova despontar. Joaquim Barbosa, por exemplo, foi citado pelo próprio Andrei Roman como uma hipótese interessante, uma figura que carrega o capital simbólico de ter conduzido o julgamento do Mensalão como ministro do Supremo, que tem credibilidade institucional, que tem uma biografia que dialoga com setores muito diferentes do eleitorado brasileiro. Em um cenário de desidratação acelerada de Flávio, o surgimento de uma figura assim, com 10% nas pesquisas, seria um sismo político de magnitude considerável e poderia efetivamente realocar a corrida presidencial. Mas vamos voltar ao que isso significa para o Brasil real, para o brasileiro que está assistindo este vídeo e que talvez esteja se perguntando por que tudo isso importa para a vida dele. Importa muito. Importa porque a forma como o sistema político processa essa crise vai definir o tom da democracia brasileira nos próximos anos. Se os fatos prevalecerem, se a verdade objetiva do áudio e dos 60 milhões de reais investidos no filme tiverem o peso que merecem ter, nós teremos sinalizado como sociedade que existe um limite ético na política brasileira, que existe um patamar abaixo do qual nenhuma candidatura pode ser sustentada, independente do sobrenome, independente da herança política. Esse é um sinal civilizatório importante. Se, ao contrário, a narrativa de perseguição prevalecer, se a candidatura sobreviver apesar dos fatos, nós teremos sinalizado que o Brasil entrou em uma fase em que os fatos não importam mais, em que apenas a tribo importa, em que apenas a identidade importa. E essa é uma fase muito perigosa para qualquer democracia, porque é nessa fase que as democracias começam a se degradar de dentro para fora. Para o brasileiro comum, o impacto direto é menos imediato, mas não menos profundo. O sistema bancário brasileiro sofreu um abalo significativo com o caso Master. Correntistas perderam dinheiro, instituições perderam credibilidade, o Banco Central teve que mobilizar recursos e energia regulatória para conter os danos. E agora descobrimos que o operador desse esquema mantinha relações pessoais com o pré-candidato presidencial do principal partido de oposição, ao ponto de ser chamado de irmão em conversa privada e de financiar com 60 milhões de reais um projeto cinematográfico de interesse pessoal da família política. Isso significa que os mecanismos de controle, as barreiras éticas, as separações entre interesse privado e interesse público estão muito mais frágeis do que gostaríamos de admitir. E quando essas barreiras estão frágeis, quem paga a conta é sempre o brasileiro comum, é sempre quem tem conta em banco, é sempre quem paga impostos, é sempre quem depende do sistema funcionando minimamente para conseguir tocar a vida. Existe ainda um aspecto que eu acho que precisa ser dito com toda clareza. O Brasil tem uma tradição de absolvição política. Escândalos que em outras democracias destruiriam carreiras inteiras, aqui muitas vezes são absorvidos pelo sistema, processados, esquecidos, sobrepostos por novos escândalos. Essa dinâmica de absolvição é parte da nossa cultura política, e ela tem custos altíssimos. Cada vez que o sistema absorve um escândalo sem consequências reais, ele sinaliza para a próxima geração de políticos que existe espaço para repetir o comportamento. Cada vez que uma candidatura sobrevive a uma revelação que deveria tê-la destruído, o nível ético da política brasileira desce um degrau. E descer degraus éticos é muito mais fácil do que subir. A questão que se coloca agora é se o caso Flávio Bolsonaro vai ser mais um capítulo dessa tradição de absolvição ou se, pela primeira vez em muito tempo, os fatos vão ter peso suficiente para mover o sistema. Eu tenho uma hipótese de trabalho que quero compartilhar com vocês,
E ela vai contra a tendência otimista que muitos analistas estão expressando agora. Eu acho que a candidatura de Flávio Bolsonaro vai sobreviver no curto prazo, justamente porque o eleitorado bolsonarista é identitário e porque não existe ainda uma alternativa convincente dentro do campo da direita. A queda de 6 pontos é grande, mas ela pode se estabilizar nas próximas semanas se não houver novas revelações. O problema é o médio prazo. À medida que o processo eleitoral avança, à medida que os debates começam, à medida que a televisão começa a cobrir a campanha de forma mais intensiva, esse áudio vai ser repetido. E cada vez que ele for repetido, ele vai erodir um pouco mais da viabilidade dessa candidatura. Não é um processo de implosão imediata, é um processo de erosão sustentada. E a história eleitoral brasileira mostra que candidaturas que entram em processo de erosão sustentada raramente conseguem reverter o quadro. Existe também o cenário do segundo turno, que eu acho que precisa ser analisado com cuidado especial. No segundo turno, o jogo muda completamente. Não importa mais quem é o seu eleitor identitário. Importa quem você consegue convencer do centro, do indeciso, do eleitor que não tem vinculação ideológica forte. E é exatamente esse eleitor que mais é impactado por um escândalo como o do áudio com Vorcaro. O eleitor de centro não tem paciência para narrativas de perseguição. Ele olha para os fatos, vê o áudio, vê os 60 milhões, vê a relação com o operador da fraude e simplesmente decide que não vota nesse candidato. Lula, com toda a sua rejeição cristalizada, oferece a esse eleitor de centro uma certa previsibilidade, uma certa estabilidade. Flávio, depois desse episódio, oferece a esse eleitor uma incógnita inquietante. E na hora de decidir entre o conhecido com defeitos e o desconhecido com problemas graves, o eleitor de centro tende a escolher o conhecido. Essa é uma constante da psicologia eleitoral mundial, e o Brasil não escapa dela. Vou fazer uma reflexão final que me parece essencial. O projeto político bolsonarista, considerado como um movimento histórico, atravessa neste momento um teste existencial. Não é apenas um teste eleitoral, é um teste de identidade. Esse movimento se construiu a partir de uma narrativa de superioridade moral em relação ao adversário. Quando essa narrativa é confrontada com fatos que a contradizem frontalmente, o movimento precisa fazer uma escolha. Pode escolher reconhecer a contradição, fazer autocrítica, separar os indivíduos do projeto, preservar a substância ideológica e abandonar a figura comprometida. Ou pode escolher negar a realidade, abraçar a narrativa de perseguição, defender o indefensável e, com isso, comprometer a credibilidade futura do movimento inteiro. Pelos sinais que estamos vendo, a escolha está sendo pela segunda opção. E essa escolha tem consequências de longo prazo que vão muito além desta eleição. Para o brasileiro que está te acompanhando até aqui, eu quero deixar uma mensagem clara. A política não é um espetáculo distante que acontece em Brasília. A política é o instrumento através do qual a sociedade processa seus conflitos, organiza seus recursos, define suas prioridades coletivas. Quando a política se degrada, é a vida concreta de cada cidadão que se degrada junto. Quando os fatos perdem peso, é a sua capacidade de tomar decisões informadas que perde peso. Quando as barreiras éticas se quebram, é a sua segurança como cidadão e como consumidor que se quebra junto. Por isso vale a pena prestar atenção a essas histórias. Vale a pena entender os números. Vale a pena fazer perguntas difíceis. O Brasil que sairá das próximas eleições vai ser, em alguma medida, o Brasil que nós, como sociedade, escolhermos ao processar esses episódios. Eu sou Marcelo Rocha e o que estamos vendo neste momento é, na minha leitura, o início de uma reconfiguração profunda do tabuleiro político brasileiro. A direita vai precisar se reorganizar em torno de novas lideranças se quiser permanecer competitiva. A esquerda vai precisar capitalizar este momento sem soar oportunista, o que é uma linha tênue. E o eleitor brasileiro vai precisar fazer escolhas que ultrapassem a lógica tribal e voltem a se ancorar em critérios mais substantivos. Não é uma tarefa fácil, mas é a tarefa que está colocada. E daqui para frente, cada pesquisa, cada movimento de cada candidato, cada nova revelação ou ausência de revelação vai contar uma parte importante dessa história. Continue acompanhando, continue questionando e, principalmente, continue exigindo que os fatos tenham o peso que merecem ter.
Porque no final do dia, é dos fatos que se constrói qualquer democracia que valha esse nome.